Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema da nossa aula de hoje será a continuidade do estudo do texto de Luiz Felipe Miguel em torno do conceito de mito político. Conforme a gente vem fazendo ao longo dessas aulas, em muitas delas nós estamos trazendo textos, livros, leituras muito importantes para entender a história e a cultura simbólica luso-afro-brasileira. O tema da nossa aula de hoje está centrado na ideia de mito político. Porque o Culturas, as nossas aulas do Culturas, são voltadas para o estudo da história mítica e da cultura simbólica. Na verdade, esse é digamos, um nicho de estudo que no Brasil é praticamente inexistente. E as razões disso são várias, eu já externei os motivos pelos quais eu acredito sejam praticamente impedido ao público brasileiro, ao povo brasileiro, o estudo dessas temáticas, né? Tudo é símbolo, a linguagem é simbólica, né? Nós nos referimos aos símbolos não somente por eficiência, mas também por proficiência. E, curiosamente, a historiografia brasileira, que segue claramente um arcabouço desenhado pelas elites políticas, financeiras, jurídicas, não é? Desde o período do Império, da decretação da independência brasileira, a história política brasileira é uma história completamente deformada. De tal modo que nós temos uma compreensão histórica não somente rasa, superficial, mas sobretudo recortada, né? É um tipo de colagem, é uma historiografia panfletária, e os historiadores, na verdade, que, de certa forma, vão colocar o dedo na ferida de questões muito importantes, e os pesquisadores, os estudiosos, todos eles não são os indivíduos que estão na linha de ponta nem da academia, nem das citações e nem do conhecimento da maior parte da população, né? Bem, conforme eu já falei por diversas vezes, a política brasileira ela não tem como ser entendida sem o estudo dos mitos. Sobretudo porque, volto a frisar, a independência brasileira é uma fraude, e a partir dessa fraude, o Brasil passa a ser inventado via política estatal, sobretudo a política gestada através do IHGB, não é? Então, passa-se a inventar o Brasil de todas as formas, na política, na música, na literatura, nas artes, na história, nas danças, nas tradições populares, etc, etc, etc. Evidentemente que essa invenção é extremamente problemática, porque o Brasil já é alguma coisa. O Brasil já tem 320 e tantos anos de história quando ligado a Portugal.
E tem também uma tradição milenar que é originária dos povos nativos, dos povos dos índios. Entretanto, a independência brasileira, a maçonaria, junto com a elite daquela época, não é, vai forjando um país, uma identidade. E eles nunca conseguiram, na verdade, dar uma identidade ao Brasil. Tanto é que permanece até hoje o discurso de que o Brasil é um país jovem. Portanto, a perspectiva brasileira é sempre jogada para o futuro. Mas que futuro é esse? Né? Então, há um projeto de invenção de nação, e esse projeto, esses incompetentes, corruptos, malvados, a elite brasileira é má mesmo, é má, é inculta, é tosca, e não está nem um pouco interessada efetivamente em ações concretas via atos do Executivo Nacional, ou estadual, ou municipal, que vise a beneficiar a população. O Brasil só não é uma tragédia de proporções continentais porque, efetivamente, aquilo que foi dando certo dentro do Brasil deu certo à revelia da elite brasileira. Foram iniciativas, na sua grande maioria, particulares. Não é uma iniciativa governamental. Então, é uma situação realmente dramática estudar a história brasileira. Né? Bem, vamos voltar aqui, dito isto, ao texto do Miguel. Então, nós vimos que a ideia do mito como algo falso, como uma mistificação, como uma mentira, é um debate, ou é uma linha filosófica que foi criada dentro da filosofia. Né? Uma disputa interna da própria filosofia, ainda na Grécia Antiga. Depois essa disputa passa para a guerra intestina, que tomou conta dos debates da teologia com a filosofia, e depois da ciência com a teologia com a filosofia. A antropologia é uma ciência recente. Então, o Miguel fala que a ideia do mito como mistificação pertence à pré-história da antropologia. Não pertence à pré-história da antropologia. Pertence também à pré-história da antropologia, mas esse debate ele antecede a antropologia em pelo menos 2.000 anos, né? Ou 3.000 anos. Ele inicia na Grécia, efetivamente. Então, a antropologia, o que ela faz? Ela coleta as lendas dos povos, né? Que ele chama de selvagens. Que a antropologia tem essa classificação entre selvagem e civilizado. Não vou entrar nesse mérito aqui. Né? E, efetivamente, aqueles mitos que pertencem a esses povos que ele chama de selvagens eram relatados porque esses povos estão na infância da humanidade. Isso é uma bobagem infinda, esse tipo de discurso, e é curioso que ele ainda subsista, né? Quer dizer, os povos antigos estão na infância da humanidade, como se a humanidade hoje fosse uma coisa muito sabida, muito diferente. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, e esse tipo de discurso já está ultrapassado há muito tempo. A história, ele coloca que a história das religiões hoje enfatiza o caráter fundador do mito em relação à estrutura das sociedades primitivas. É evidente, mas não é só a história das religiões. Todo povo, culturalmente falando, nós já falamos muito sobre isso, ele nasce a partir de um mitologema. Toda a história de um povo tem um mito de origem. E esse mito de origem, todo mito é de cariz transcendente. Ele é extra-história. Ele é extra-terra.
né? Portanto, ele é supra-história, supra-terra. Ele está fora do acontecimento terrestre. Correto? Então, essa é a razão pela qual o mito, segundo Mircea Eliade, é intemporal. Que aqui nós temos, então, que colocar em perspectiva a intemporalidade e a temporalidade. Não há uma única cultura no mundo que não tenha o seu registro de origem situado no mundo material. Todas elas estão situadas no mundo fora da matéria, no mundo da transcendência. Bem, então, o conceito de mito é muito complexo, é imerso em polêmica, uma polêmica mais do que milenar, não é? E, evidentemente, que esses estudos, então, uma coisa é quando a gente estuda o mito, tá certo? Os mitos de origem, os mitos aquáticos, os mitos das religiões, etc. Tal. Os mitos civilizacionais. Outra coisa é pegar toda essa intensa discussão e trazê-la para o mito político. Né? Então, o mito, segundo Mircea Eliade, conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial. Né? O tempo da transcendência, o tempo do princípio. Então, esse mito é uma narrativa de uma criação, ele relata algo que foi produzido, que começou a ser a partir daquele momento, e cujo modelo os homens têm que repetir. Então, o mito não é somente um discurso de origem. Nós viemos do lugar tal. E nós viemos do lugar tal, os deuses faziam tal coisa, e os humanos têm que repetir o modelo divino. Veja, mesmo que você não acredite em deuses, ou acredita somente num deus de uma religião, esse deus impõe, digamos assim, um modelo de comportamento e de ética, né, na sociedade. Então, isso é um referencial paradigmático, isso é um referencial valorativo. Esse é o ponto. Então, a gente tendo isso em perspectiva, o mito narra uma história, seja ela qual for, e os homens estão obrigados, digamos assim, a repetir aquele modelo paradigmático. Então, se Deus é bom, os homens têm que ser bons, têm que ser bom. Né? Se Deus é ético, os homens têm que ser éticos. E vai por aí afora. Esse é o ponto basilar que eu gostaria que vocês entendessem. O mito está no supramundo, portanto, ele como valor, aquele hábito, aquele gesto, aquele costume, aquele comportamento é eterno. Então, a repetição daquele comportamento é algo quase que obrigatório. Né? A ética, em tese, é algo que não poderia ter vencimento. Portanto, a ética, em tese, não é algo que poderia estar sujeito ao tempo. É uma narrativa social específica. Por exemplo, no século XVIII eu tenho tal ética, no século XX eu tenho uma ética diferente. Em tese, isso não poderia ser correto. Né? Por quê? Porque a ética está no supratempo, né? No não-tempo, no tempo divino. Então, ela não está submetida às mudanças que ocorrem no meio material. Né? Bem, então, o mundo material é o mundo que passa. Né? É o mundo transitório. O mundo sagrado, que é aquele que corresponde ao mundo das formas em Platão, é a verdadeira realidade. Então, para transcender o mundo material, que é considerado profano, mas o mundo profano pode ser sacralizado, é preciso entender isso. Então, a compreensão do mito como uma narrativa de origem tem uma moldura de entendimento básica. E é essa moldura, quer dizer, a relação que a gente estabelece entre o intemporal e o temporal. Entre o que está em cima e o que está embaixo. Não como dois opostos, entende? Polares.
O que está em cima, de fato, é superior ao que está embaixo. E o que está embaixo tem que repetir o modelo daquilo que está em cima. Então, um objeto que é profano, por estar situado num outro espaço, num outro tempo, no caso do mundo material, esse objeto profano ele é dessacralizado e ele pode ser sacralizado. Vamos pensar na construção de uma igreja, por exemplo, para vocês entenderem isso. Uma igreja, enquanto ela não foi projetada, arquitetada, segundo regras específicas de proporção áurea e de acordo com uma arquitetura que contemple a estética divina, e enquanto aquele terreno não foi consagrado, né, segundo ritos específicos e sobretudo, tendo um patrono, né, vamos pegar a Basílica da Nossa Senhora do Ó, a Igreja da Nossa Senhora do Ó, desculpe. Né? Então, isso significa que aquele edifício, aquele terreno, que antes era profano, através de ritos específicos, de técnicas específicas, ele foi sacralizado. Significa que ele está em contato direto, ele sai do mundo material, né? E ele passa a estar conectado ao mundo divino, ao mundo espiritual. Então, é possível transcender o profano. E quando o mundo superior se comunica com o mundo material, através de uma aparição, isso é uma hierofania. Né? A aparição de Fátima, isso é uma aparição hierofânica. Ora, portanto, os estudos dos mitos dizem muito. Vamos dar aqui um exemplo de um mito político. Nos Estados Unidos, os americanos, quando eles construíram literalmente os Estados Unidos como algo diferente da Inglaterra, né, eles criaram seus próprios mitos, que são, no caso, os pais fundadores. Essa é a razão pela qual os presidentes americanos e nas escolas americanas e no comportamento americano procura-se repetir, citar sempre aqueles pais fundadores como modelo paradigmático que tem que ser repetido, que tem que ser entendido como seres que estão num hemisfério diferente do mundo material. Né? Isso é exatamente o modelo do mito. Então, a imagem de um princípio fabuloso é muito nítida em certos mitos políticos. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a marcação de datas nacionais, por que você comemora o 15, a proclamação da República? Por que você comemora a proclamação da Independência? Por que você comemora o Natal? Né? Então, as grandes datas nacionais do calendário, sejam elas religiosas ou profanas, elas têm uma marca mítica. Aconteceu aquele evento em um determinado momento, aquele evento, alguém determina que aquele evento é paradigmático, ou seja, ele tem que ser lembrado, ele tem que ser rememorado, ele tem que ser saudado, através de ritos específicos, não é? E o povo passa, portanto, a fazer uma repetição paradigmática através de um tipo de invocação coletiva, sem que o saiba conscientemente, na sua maior parte, de que está dentro de um processo mítico. Né? Então nós temos, efetivamente, a mítica fundação dos Founding Fathers nos Estados Unidos e a Revolução de Outubro na antiga União Soviética. Então o que isso significa? Em ambos os casos, esse momento heróico não marca apenas o início de um novo tempo, né? Mas isso data aquela nação de instrumentos basilares que serão capazes de guiar, de moldar, de conduzir os destinos daquele povo. Então aquele modelo passa a ser intocável. Tá certo? E aquilo, quando entra dentro do rito político,
O rito político vai reatualizando sempre em tempos de grandes eventos. É de se pensar por que quase todos os governos autocratas, né, ditatoriais, têm uma data em que eles colocam militares, fazem aqueles desfiles pavorosos, né? Aquelas, vamos pensar no Terceiro Reich, vamos pensar no próprio Getúlio Vargas aqui dentro. Getúlio Vargas, todo o governo do Vargas, todo, foi um governo pautado em cima do mito político de uma forma absolutamente clara. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Vargas, era moldado para produzir o Vargas como um mito político o tempo inteiro. O governo do Bolsonaro, idem. Né? Então, depois do governo do Vargas, o governo do Bolsonaro, no meu entendimento, é o governo que mais investiu nessa estrutura de mito político. O do Lula também, hein? E o do Lula perde para ambos. Né? Então, o rito político, é preciso entender isso. O mito, ele cria, então ele seleciona, fala que A, B ou C é alçado da categoria de praticamente um deus. Tudo que aquele deus faz é modelar, né? Ele é o bem supremo, e o comportamento dele tem que ser repetido. Não só repetido, como tem que ser saudado, né? Honrado. Então você cria um rito político que vai se reatualizando de tempos em tempos. Ora, os povos ditos selvagens, né, têm exatamente esse esquema do mito e do rito. Então, uma coisa é o mito, o surgimento, a origem. Outra coisa é o rito que você vai estabelecer no campo sociocultural político para manter o mito vivo. O que vai acontecer? A partir de 1822, tanto a independência brasileira, né, quanto a República Brasileira, né, a República, a partir de 1889, inclusive, foi completamente pensada dentro dessa polarização mito-rito. Né? Então, os republicanos mostraram uma sensibilidade e um conhecimento sobre a disseminação da importância dos mitos de origem. E eles entenderam que isso é um fator de estabilidade para um regime político. Tá claro? Então, a elite brasileira sabe muito bem manipular mito político. Só que ela não manipula o mito político para construir nação nenhuma. Ela manipula o mito político para manter a ela mandando e espoliando a nação. O caso de mitologia política brasileira é um caso sui generis. Evidentemente que o mito político que os Founding Fathers construíram para os Estados Unidos foi para tornar os Estados Unidos um país grandioso. O mesmo se dá, poderoso, o mesmo se dá com a mitologia do Terceiro Reich e o mesmo se dá com a mitologia do comunismo, por exemplo. O foco é tornar o país um país poderoso. É claro que a elite também fica rica. No caso brasileiro, isso não acontece, não. Nunca foi o foco da mitologia política aqui tornar o Brasil um país poderoso. É indiscutível que os Estados Unidos é um país poderoso, é indiscutível que a Rússia é um país poderoso. É indiscutível que a China é um país poderoso. É indiscutível que a Alemanha foi um país muito poderoso. Não é? Bem, no caso brasileiro, a elite política brasileira, ela usa do mito político não para criar o Brasil um país poderoso, mas para tornar a elite poderosa e o Brasil cada vez mais submetido aos desmandos e às loucuras dessa elite. Então, o estudo de mito político, quando ele é feito de uma forma séria, né, a literatura política,
nós podemos ter, no que diz respeito a mito, nós podemos ter um entendimento da teoria do mito. Agora, quando nós vamos aplicar essa teoria do mito à realidade brasileira, ela é completamente diferente. Então não adianta fazer uma colagem. A realidade brasileira é, de fato, completamente diferente. E mais, a realidade brasileira é diametralmente diferente da realidade portuguesa, inclusive. Ora, veja, não foi por acaso que Tiradentes, que era um revolucionário, né, um indivíduo sem o menor caráter, esse indivíduo foi alçado à categoria de mártir mineiro, não é? E foi um dos grandes personagens dos proclamadores, dos militares proclamadores do 15 de novembro, do golpe da República. Então, o que vai acontecer? O Mircea Eliade observa, e de uma forma lapidar, que, de um certo momento, o mito de origem, ou a origem, não se encontra apenas num passado mítico, mas também num futuro fabuloso. Então é preciso entender o seguinte: existe uma relação clara e inquebrantável entre o mito e o rito. Pronto. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Num segundo momento, aquele mito que estava no passado, porque é um mito de origem, ele vai passar a fazer parte do futuro daquele povo. Porque aquela elite passa a se apropriar daquele mito que estava no passado, colocando sobre ela, elite naquele tempo do futuro, a identificação com aquele período do passado, mas presentificado. Então é o presente do passado, então, em termos de tempo verbal. Não é? O Mircea chama isso a mobilidade da origem. Né? Marx entendeu isso muito bem. Quer dizer, você tira algo do passado para fazer a construção do futuro. Então, o discurso político, embora ele se utilize do passado como elemento de fundamento, ele redesenha esse passado permanentemente e projeta esse passado em direção ao futuro. O PT roubou, então vamos agora produzir um outro mito, que é um militar corrupto, como Jair Bolsonaro, né, como sendo a representação da pureza, para o Brasil se livrar da corrupção e para o Brasil no futuro ser um país mais limpo. Então é sempre o esquema, quando a gente entende o esquema é repetitivo, é enfadonho, é chato, enfim, ele é um esquema, ele é um modelo, mas curiosamente ele cola, ele pega, né? Quando é feita a manipulação em cima dele, a manipulação funciona impecavelmente. Então, o que acontece? Quando esses indivíduos falam sobre o passado, falam sobre resgatar uma tradição, reverenciar a memória de um grande homem, eles estão sempre pensando na candidatura política deles, do futuro. Eles estão sempre pensando em direção ao futuro. Então, o passado é invocado só para fazer acontecer um futuro. Quando eles buscam se identificar com uma pessoa, com um personagem ou com um acontecimento, isso é um argumento de autoridade. É preciso entender aqui também. Isso é uma falácia de lógica. Né? Quando você fala assim, eu sou igual a Abraham Lincoln. Então, o Abraham Lincoln é um mito. O que ele fez é quase que uma ação divina.
Quando um presidente se compara com Lincoln, pronto, acabou. Ele puxa para si um argumento de autoridade para favorecer a quem? A ele, que está apresentando essa ou aquela proposta. Então, quando o Bolsonaro se apresenta como capitão, ele está usando argumento de autoridade. De quem? Do Exército. Autorizado pelo próprio Exército. Na calada da noite. Então, eles usam de uma falácia de lógica, não é? Para manter um discurso mítico, para que essa elite peçonhenta, criminosa e corrupta possa ser mantida no poder, independentemente dos crimes que ela comete. Não há, até hoje, na história política brasileira, nenhum governo mais criminoso do que esse que está agora no Brasil. Não há. E, mais uma vez, na história política brasileira, esses militares e a elite e os oligarcas genocidas que atuam junto com eles, que são parceiros deles, todos eles vão se safar dos crimes que eles vêm cometendo. E dessa vez eles mandaram matar 600 mil pessoas. Por que eu estou afirmando que mandou matar? Porque eles são o Estado. O governo está na mão deles. A partir do momento que você não toma nenhuma atitude para evitar uma pandemia, bom, há uma pandemia. É irrelevante se o vírus foi criado em laboratório ou não foi criado. Existe uma doença que acometeu todo mundo, que está disseminando. E o Estado tem que agir. Então existe uma função constitucional. O que foi feito aqui ultrapassa a mera questão do democídio, porque não é um genocídio, é um democídio. O democídio é quando o Estado assassina a sua própria pessoa, o seu próprio povo. Tá? Então, o caso do Brasil é um caso de democídio, não é um caso de genocídio. E mais do que isso, indo bem além, o comportamento da elite política, financeira, militar do Brasil, neste momento que nós vivemos, implodiu com a Constituição Federal, que já era péssima. Agora ela simplesmente não existe. E este miliciano, que ocupa a cadeira presidencial, acabou de sancionar uma lei que impede que políticos sejam punidos e criminalizados por improbidade administrativa. Literalmente, o Brasil acabou. Tá? E o que fundamentou isso tudo? Um discurso mítico. Então, o discurso político, seja ele qual for, ele está projetando sempre o futuro. Então, quando ele fala do passado, é para criticar o passado e apresentar ele próprio como alguém que é a expressão do futuro. Então, quando a independência vem, a república vem, todos eles usam sempre a mesma coisa. Olha, o seu governo era péssimo, você fazia tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa contra o povo, eu aponto esses erros, esses crimes, e digo que de hoje em diante, com a minha gestão, isso vai mudar. Não muda nada. Piora, inclusive. No caso brasileiro, piora. Então, o mito de origem, aquilo que faz referência a um passado, ele é trazido para o presente para propor um futuro. Então veja, passado, presente e futuro são as 3 fases do tempo. Isso significa que a elite que propõe isso, a mistificação simbólica, ela tem um controle temporal sobre a consciência das pessoas. Nós temos que pensar em termos de impacto de consciência. Né? Então, quando essa elite propõe o passado, né, a alteração do passado, e fala que vai alterar a prática e as instituições sociais, ele está projetando uma sociedade do futuro. Ele está modelando a sociedade, ele está controlando a sociedade, ele está manipulando a sociedade.
Para fazer isso, eles têm que criar crises. Então você tem que ter um passado sempre horroroso para que justifique a crítica presente, né, para que aquela elite possa se apresentar como o futuro desejado. Então é uma projeção. Você cria o caos para se apresentar como a ordem e o bem. Então, o futuro do discurso político é sempre fabuloso. Isso significa que ele mente. Ele é mentiroso. Né? Nós temos inúmeros exemplos em relação a isso. O movimento operário, por exemplo, é claro que naquele contexto, naquele momento, as pessoas eram tratadas pior do que animais. Elas não tinham hora para trabalhar. A gente tem que entender o contexto. Mas vamos entender o mito aqui dentro daquele contexto que era, sim, horroroso. Então, a Revolução Mundial Operária, né, inventou uma sociedade sem classes. Claro, você nivela a elite com o povo. É uma sociedade sem classe. A partir disso, eles puderam criar as férias pagas, a semana de 40 horas. Veja que isto era legítimo, hein? A partir do momento que aquelas pessoas eram obrigadas a trabalhar praticamente 24 horas por dia, inclusive crianças. Né? Então, mas foi construído um mito em torno de uma ação que concretamente era muito má. E aquilo, quando adentrou dentro do campo político como uma luta política, pronto. Descambou para um regime ditatorial, né, absurdo, e é isso que geralmente acontece. Então há um descompasso contínuo entre o passado, o presente e o futuro anunciado. Toda vez que vai fazer manipulação mítica, é isso que a gente encontra. Um descompasso, um caos. Né? Nesse sentido, o mito político ele é destrutivo sobre todos os aspectos. Sobretudo quando ele inventa um regime ditatorial, à direita ou à esquerda. Porque não tem uma ditadura gostosa se for de direita e uma ditadura gostosa péssima se for de esquerda. Ditadura é ditadura. Autoritarismo é autoritarismo. Não tem classificação de direita ou de esquerda. Então, os Founding Fathers, ou a Revolução Russa, são mitos políticos ancorados no passado, voltados para o futuro. Né? Então é isso que mantém uma coesão social. Tá claro? Para produzir um país grande. No caso brasileiro, nós temos mitos políticos ancorados no passado, voltados para o futuro, com intenção de manter uma elite bandida e mafiosa sempre espoliando a nação. O modelo mítico é igual. O objetivo é diferente. A finalidade da manipulação é diferente. Tá claro? Então, o mito brasileiro, ele fortalece uma tradição. Ele dota essa tradição de valores maiores, de um prestígio. Isso é uma realidade mais alta, melhor. Tanto é verdade que nós não temos nenhuma realidade mítica, nenhum Founding Father. Qual é o nome do presidente da Primeira República Brasileira que ficou marcado na cabeça dos brasileiros? Não existe isso. O americano sabe claramente quem são os Founding Fathers.
Os russos sabem claramente quem são os comunistas russos da Revolução de Outubro. O brasileiro não sabe os nomes dos primeiros presidentes brasileiros e nem os tem como fonte de prestígio. Quem é que já ouviu um político falar, invocar Campos Salles, por exemplo, como modelo de presidente para fazer tal e qual coisa? Percebe? Então, até o discurso de uma tradição, qual é a tradição política brasileira? Zero, nenhuma. Então, nós temos uma invenção mítica, sem pais fundadores. Quem tentou criar uma mentira absolutamente grotesca, grosseira, picareta, foi o Olavo de Carvalho e os seguidores dele, com essa mentiraiada envolvendo o nome do José Bonifácio, que é um maçom carbonário conspirador, um indivíduo altamente venal. Foi um intelectual? Foi. Agora, grande parte dos projetos que esse crápula apresentou no Brasil eram projetos portugueses, que ele, como funcionário da coroa portuguesa durante 30 anos, copiou e lançou como se fosse dele. José Bonifácio é uma fraude do início ao fim. Né? Então, o Olavo de Carvalho, ligado a esse governo fraudulento, que inventou um mito político de um miliciano que explodiu o quartel e foi expulso. Não é? E só não foi expulso, efetivamente, ele foi expulso. E depois o próprio Supremo Tribunal Militar fez uma maracutaia lá dentro para anular a expulsão. O que prova que efetivamente tinha general, marechal, né? Tinha militares, almirantes, gente de alta patente envolvido naquele negócio. É a única forma de se explicar. O tribunal revê uma decisão que ele próprio tinha feito, de expulsão do sujeito. Então, a maracutaia que cerca esse homem, os crimes do alto comando militar brasileiro, já vem de longa data. E não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles vêm cometendo crimes desde o século XIX. Crimes mesmo. Cita outro. Canudos. A República, a Igreja Católica, os militares, eles mataram todo mundo de Canudos. Homens, mulheres, crianças, galinhas, patos, papagaios, cachorros, não sobrou ninguém. A história do exército brasileiro lutando contra o povo é absolutamente sanguinolenta. Então, os mitos políticos extraídos da história, o paralelo, o modelo arcabouço, há inúmeros grandes teóricos que mostram como funciona isso. Né? Quando esses mitos são invocados para dentro da política, eles têm uma clara intenção de colonizar a mente do cidadão e de modelar o comportamento dele. Essa elite que fica divulgando sempre esses mitos políticos, eles se lançam como guardiões de uma tradição, os detentores e os beneficiários da autoridade dessa tradição. Então, quando a gente pensa no Papa como representante de Deus na Terra, a gente pensa que o Papa deve ser uma pessoa íntegra e ética, porque ele é o representante de Deus, não é?
O mesmo paralelo deveria valer para alguém que tem uma função mítica, ou que se coloca dentro de uma função mítica, que assume um referencial axiológico, portanto divino. Ele invoca uma realidade sobrenatural para falar para o povo, olha, eu sou o representante aqui de Deus, eu sou o mito vivo, portanto você espera que essa pessoa tenha um comportamento minimamente ético e decente. E não é isso que acontece. O processo eleitoral, por exemplo, é um ritual inócuo que reafirma os laços sociais. No século XIX não tinha eleição, não tinha partido político. O mundo viveu sem eleição e sem partido político durante milhões de anos. Então existe uma crença na eficácia das eleições, não é? No caso do Brasil, mantido por partidos políticos que são propriedades privadas de indivíduos que enriquecem e negociam cotas de leis, né, para mandar no país. Então, o grande mito contemporâneo é um governo democrático. Né? O que é uma democracia? Não, a mitologia trazida para o campo político criou vários mitos. A política é um espetáculo. Sobretudo a política moderna. Né? Os partidos políticos têm no mundo inteiro. Agora, no caso do Brasil, é uma coisa verdadeiramente vergonhosa. Eles têm um mal disfarçado desprezo pelo cidadão comum, pelo povo. O povo é ludibriado o tempo inteiro, é espoliado. Então, quando vem a esquerda e fala dessa espoliação, veja, ela está correta. Ela está correta, isso existe mesmo. O problema é que essa esquerda não consegue romper o sistema, porque quando ela chega lá, ela faz a mesma coisa. Né? Então, essa é uma das razões pelas quais o processo de forja da política é algo tão sério, que a política no mundo inteiro está desacreditada. E veja, no mundo inteiro surgiu com muita força essa coisa de mito político, né? Focado em pessoas. E, sobretudo, os mitos que estão agora vindo trazidos por uma falsa direita que está no mundo todo também. Então, isso não é um processo do Brasil. Os tentáculos dessa traquinagem é internacional. Né? Então, o mito político tem o mito, aliás, trazido para dentro da política, entre outras coisas, ele vai sempre em relação ao passado, ele se compara com o passado. Ou ele demoniza esse passado para justificar o presente, para se lançar como alternativa futura. Pronto, então ele domina os 3 tempos do tempo, passado, presente e futuro. Tá? Ao mesmo tempo, ele se coloca fora da realidade humana, ele é supratemporal. Ele tem o objetivo de privilegiar o rito, porque o mito tem um rito, o rito dos mecanismos democráticos, para manter aquela elite no poder. Então ele fica vendendo ao povo a ilusão de que o povo decide na política, através de ir votar. Então você tem um representante no Congresso Nacional. Tem representante de coisa nenhuma. Tem representante dos grandes lobbies. Não é? Então, esse mito que foi criado, da democracia, é um mito mesmo. Né? A democracia não é um mecanismo eficiente
para evitar a pressão das oligarquias. Porque o povo, pelo volume, por sua vez, não consegue ter um grau de organização suficiente para ele fazer pressão sobre o congressista que ele votou. Mas as oligarquias ou as empresas conseguem, porque elas são muito poucas. Então existe uma crença, enraizou-se uma crença no cidadão comum, de que quando ele vota, ele está ajudando a coletividade a ir para um outro rumo. Isso é um mito, viu? Então, o discurso, o modelo do mito, quando ele foi trazido para dentro do esquema político, ele ajudou a criar várias falsidades. Não estou dizendo que a gente não deve votar, hein? Estou dizendo que estou me referindo à manipulação mítica e simbólica do próprio mito trazido para dentro da política. Então, o plano político hoje, ele está em crise no mundo inteiro. E é preciso entender que uma das grandes razões dessa crise está exatamente na ideia da manipulação política, né, do que eles fazem com, de fato, a teoria do mito. Tá claro? Bem, nós vamos ficando por aqui e ainda teremos mais uma aula sobre isso, né? Para que a gente consiga, de certa forma, fechar um pouco o raciocínio, né, sobre essa relação que se criou entre o mito e a política. Então criou-se digamos, uma categoria de estudo chamada mito político. Mas o mito independe da política, tá certo? E ele é superior à política. A política vai utilizar o arcabouço mítico para fazer valer um certo discurso. E esse discurso vai ser encampado dentro dos partidos políticos, dentro das campanhas políticas, dentro dos projetos de lei, de uma série de coisas. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.